Apocalipse capítulo 6. Nós já vimos no capítulo 1 a apresentação de Jesus como ele é hoje. Nós vimos no capítulo 2 e no capítulo 3 as cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas. Apocalipse 4 nós vimos sobre o trono. Deus está sentado no trono reinando. Apocalipse capítulo 5 nós vimos que na mão de Deus há um livro. E ninguém foi achado digno de abrir esse livro, a não ser o Cordeiro, Cristo Jesus. Ele é digno. E aquele livro estava selado, lacrado, com 7 selos. E agora então, no capítulo 6, nós vamos ver o Cordeiro abrindo os selos, trazendo para nós a revelação do que irá acontecer no tempo do fim. Tudo o que está escrito aqui na palavra, nós cremos. Nós não somos levados por aquilo que a mídia diz, por aquilo que a humanidade espera que aconteça. Nós somos guiados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver, nesse capítulo, os 6 primeiros selos que o Cordeiro Jesus abriu, as 6 revelações do que está prestes a acontecer. Eu convido você a mergulhar, buscando do Espírito Santo o entendimento. Queridos, tem que ficar muito claro no nosso coração: Deus é quem governa o universo. Deus é quem governa, quem controla a história da humanidade. Tudo aquilo que está acontecendo aqui está debaixo da autoridade de Deus, que reina sobre todos e sobre tudo. Não vamos nos enganar, nem deixar que outros nos enganem, trazendo expectativas, esperanças, através de melhorias efetuadas pelos homens. Sabemos que isso não vai acontecer. Então nós vamos ver que toda a história é escrita porque Deus nos ama e porque Deus, através de Cristo Jesus, nos chama a um arrependimento. Antes do fim, os selos ainda não foram abertos, então nós não chegamos nessa altura da história. Ainda é possível encontrar a salvação para a vida eterna. E o propósito é mostrar a realidade do juízo de Deus. Nos nossos dias, muito se é pregado, e de maneira correta, de que Deus, Ele é amor, e Ele é amor, Ele é a expressão da bondade, Ele é paciente para conosco. Mas nós não podemos nos esquecer, Deus é justo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. O nosso Deus, ele não é brasileiro e ele não dá jeitinho para tudo. Aquilo que é para Deus é, aquilo que não é, não é. Justiça não segundo os homens, não segundo as constituições, os livros de leis escritas pelos homens, mas justiça vindo de Jeová Tsidkenu, o Deus que é justiça. Vamos imaginar um juiz ali diante do tribunal. E o juiz chegou no final de toda aquela, não é? Tem gente que gosta de ver aquela movimentação, ou promotoria, ou advogado de defesa, aquela coisa toda, e é bonito, né? A gente vê homens capacitados com uma eloquência, um conhecimento maravilhoso. Então vamos imaginar uma cena dessa, só que aqui é o justo juiz, é Deus. Mas vamos imaginar um juiz abrindo um documento selado. Já foi feito toda aquela coisa que antecede a sentença. Agora chegou na mão do juiz um documento, um envelope selado. E cada selo que o juiz vai abrindo é uma nova sentença de condenação para com o réu. Assim, Apocalipse 6. O Cordeiro, Jesus, é quem abre os selos.
ele mostra que o julgamento pertence a quem? A Deus, a Cristo, não aos homens. O Apocalipse, disse certo pregador, não é um livro de terror, mas de esperança, porque nos lembra que o destino final do mundo está nas mãos do Cordeiro. Tudo o que está acontecendo está nas mãos de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Vamos olhar selo por selo, entendendo o significado e ouvindo o que Deus tem para revelar a nós, ouvindo o chamado de Deus. Vamos lá. O primeiro selo, o cavalo branco. Esse selo traz o engano. O mundo será enganado. Antes de entrar aqui na leitura, deixa eu explicar uma coisa para você. Existem homens de Deus que interpretam esse primeiro selo, o cavalo branco, como sendo Jesus, ou como sendo a igreja de Jesus, indo e vencendo. Mas, pelo contexto geral de condenação, de julgamento que está por vir, nós ficamos com aqueles que acreditam que é o engano que virá. Então, a aparência é de tudo, é de coisa boa, mas vamos ver que não é assim. Um falso Salvador vai aparecer. Esse Salvador falso vai prometer paz, mas é engano. Verso 1 e verso 2. Vi quando o Cordeiro Jesus abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, em todos os selos nós vamos ver alguém falando isso, como se fosse voz e trovão, vem, ou seja, está acontecendo, é agora, vem. E aí nós vemos então, vi então, eis o seu cavaleiro com um arco. Fala do arco, mas não fala das flechas. Ele foi dada uma coroa enganadora, que aparenta estar no controle de tudo. E ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, aqui nós vemos o engano religioso, o falso Messias, o anticristo, a falsa paz. Esse cavaleiro não é Cristo, mas uma imitação. Nós sabemos, olhando os nossos dias, a história que está aí aos nossos olhos, que tudo está corroborando para que se levante um líder mundial. A gente só pesquisar um pouquinho. O desejo daqueles que estão lá no topo é de formar uma nova ordem mundial. Eles querem dominar tudo. E para isso vai se levantar um falso Cristo. Ele vai falar de paz, mas não vai ter paz. É um engano, nós precisamos tomar muito cuidado. É uma paz aparente, porque só Jesus pode dar a paz. Lemos nessa semana em João, eu dou a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz enganosa. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o mundo busca soluções, não é isso que os governantes, mas são soluções humanas, soluções políticas, religiosas. Vocês viram aquele maioral, né, da igreja lá de Roma, indo até ali o povo muçulmano e fazendo toda aquela pompa, indo, tirando o calçado, entrando no lugar santo. Tudo isso faz parte daquilo que Jesus nos revela. Essa falsa paz. Imagina você olhando de longe e vendo uma pomba, mas é um desenho no papel. Ela parece viva, mas não está viva. E ela, se amassar o papel, acaba. Assim é o falso Cristo. Ele vai parecer que é, mas não é. Então o mundo está aí, né, buscando o Salvador. Mas a salvação não está na aparência da verdade, mas na verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Amém. É só Jesus. Toda a solução, só em Jesus.
é verdadeira. Amém. Irmãos, nós não podemos ser tão inocentes a ponto de acreditar que, não, se for fulano, se for ciclano, se esse, aquele outro, não, é só Jesus, é só Jesus. Não siga as imitações, não é? Siga o Cordeiro. Nós vivemos num mundo em que a imitação se tornou tão parecida com o verdadeiro que a gente não sabe se é verdadeiro ou não. Não é verdade? Você vai comprar um tênis, tem lá a marca que você está escolhendo, tem a preço de R$150 e de R$600. Um é verdadeiro, outro não é. Então nós precisamos ficar atentos, porque virá o primeiro selo. Jesus mostra o primeiro acontecimento, o levantamento do anticristo. Cuidado. Há pouco tempo atrás, chegou no nosso meio, através da esposa de um grande homem de Deus, de um grande pastor, a profecia de um coreano, menino, de que em 1992, se não me engano, 1992, Jesus viria. E enganou a muitos. Escritórios no mundo todo levando essa falsa profecia. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Quando eu conheço a verdade, eu detecto a mentira. Então esse primeiro que vai se levantar não é verdadeiro. Ele vai falar de paz, vai ter paz, aparente paz, e logo depois virá a completa destruição. Vamos ficar atentos. Esse é o primeiro selo. O segundo selo, o cavalo vermelho. O mundo vai entrar em guerra, mas não guerra como a gente está ouvindo hoje, uma guerra ali, com um país contra o outro, em outro país, etc. Vai ser uma guerra mundial. Vamos ver o que está escrito. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, agora chegou a hora, vai acontecer. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Aquela paz aparente enganosa vai embora, para que os homens se matem uns aos outros. A guerra. Também lhe foi dada uma grande espada, fala de morte. Então, queridos, nós vemos aqui o mundo entrando numa guerra total. A paz falsa acabou. A violência e os conflitos aumentam. Pesquisa de vez em quando. O que está acontecendo no mundo hoje já é sinal, já é algo que vem um pouquinho antes, né? Porque quando chegar o pessoal já é assim mesmo, e etc. Olha, nunca se aumentou a violência e os conflitos tanto como nos dias de hoje. Guerra será a guerra e violência global, não é? Global. Queridos, nós vivemos num país de aparente paz. Mas quando a gente vê o que aconteceu recentemente ali no Rio de Janeiro, e está acontecendo todos os dias em todos os estados, a gente quase não ouve falar do que acontece no Nordeste brasileiro. A violência, mortes, assassinatos terríveis. Então nós precisamos ficar atentos. O falso líder, ele vai prometer paz, mas o mundo vai mergulhar no conflito. Foi-lhe dado tirar a paz da terra. Esse cavaleiro, ele vem para tirar a paz, totalmente, completamente. Há quem interprete que será o momento em que a igreja será tirada da terra, e pelo fato da igreja não estar mais aqui, do Espírito Santo não estar mais aqui, tudo aquilo que é ruim, o próprio inferno vai ser estabelecido. Irmãos, vamos deixar entrar na nossa mente e no nosso coração: este mundo não pode oferecer paz. Não pode, ele não tem, porque é um reino que jaz no maligno, é um reino do inferno, é um reino do ódio,
O reino de Deus é o reino do amor, da paz, da alegria. O reino do inferno é o reino de ódio. A pessoa não tem motivo para odiar a outra, mas ela odeia. O nosso país foi dividido e nós vivemos um ódio político horrível, que separou famílias. Um ódio assim, cego, a pessoa odeia, aquela lá odeia. Quando a gente fica sabendo que uma velhinha que estava ali com uma Bíblia está presa, condenada, aquele ódio leva a pessoa a falar assim: bem feito, tem que morrer na cadeia. Isso é um ódio que vem do inferno, não vem de Deus. Nós não podemos entrar nisso. Por pior que seja, por maior que seja o meu inimigo, eu tenho que fazer o que Jesus me ensinou. Eu tenho que amar, eu tenho que orar por ele. Amém. É o reino do amor. Então esse segundo cavalo vermelho, ele vai trazer a guerra, o conflito, vai implantar aqui o inferno na própria terra. E no meio de tudo isso, eu tenho que lembrar que Jesus é o único. Jesus é o único que dá paz real. Você está precisando de paz na sua vida? Jesus é o príncipe da paz. Shalom. Jeová Shalom, Deus da paz. Só Ele pode dar a paz. Aí então nós vamos para o terceiro selo. Lembrando que é Jesus que está abrindo o livro, desvendando os selos. O cavalo preto, verso 5 e verso 6. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. Eu ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, uma pequena porção de trigo pelo salário de um dia, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Não mexa nem com azeite nem com vinho. O que nós entendemos aqui? O mundo aqui vai entrar numa crise. Já está, mas o que está por vir? A comida cara, fome, pobreza, miséria. Eu passei a comprar uma carne esses dias no supermercado e o rapaz que me atendeu com voz, língua espanhola, eu pensei, deve ser venezuelano. E eu já disse para ele: Deus te bendiga, irmão. És de Venezuela? Ele falou: não. Falei: da onde? Ele falou: Cuba. Cubano. Está aqui 3 a 4 meses. Eu falei: como é que está lá o seu país? Aí ele começou a descrever para mim. Ele falou que o maior problema é a questão do alimento. Caríssimo. Finas. Então, o significado desse selo é que haverá fome e uma crise econômica mundial. Aqui no começo fala da balança. A balança simboliza medir pesos. Haverá um racionamento. Um racionamento. Nós aqui, por pior que já passemos, nós não sabemos o que é isso. Já passamos por momentos difíceis, mas não sabemos o que é isso, porque alimento no Brasil, graças a Deus, não é? Nós temos em abundância e o preço. A gente reclama, mas sai aí fora para ver o preço. A minha filha, lá na Coreia do Sul, ela mandou uma foto, um pedacinho, uma fatia assim de melancia. No nosso dinheiro, sabe quanto? R$80. Carne de boi é coisa de comer só de vez em quando, ou se a pessoa é rica. Aqui nós temos fruta, banana, vende de 1 a banana. E as pessoas ficam pulando da alegria. Hoje tem banana, a gente perde banana na casa da gente. Não é verdade? Passa um ponto, porque é preço de banana, até falamos assim.
Mas chegará um tempo dessa crise, dessa fome, não é? Então a balança significa isso, vai ter racionamento. Um dia de trabalho para comprar apenas um pão. Trabalha o dia inteiro. Vai lá com o dinheiro que você recebe, um denário, dinheiro de um dia, quer comprar um pão. Mas há uma restrição ali, seletiva, né? De que o azeite e o vinho, aqui nós vemos claramente uma palavra profética. Azeite e vinho fala de quem? Do Espírito Santo. Deus sempre derramou sobre nós o Espírito em abundância. Aquele que crê, rios de água viva, está falando do Espírito Santo, não é só para encher a gente, mas é para fluir com águas vivas, o Espírito Santo. Irmãos, eu nunca vi, mas em filme, né, filme de guerra, tempos de guerra, a comida acaba, aquelas filas enormes. E é racionado, é um pouquinho só para cada família. Irmãos, Deus nos mostra, nos alerta que riquezas, mercados, economias são instáveis. Ah, mas eu tenho dinheirinho lá na poupança da caixa. Não vai valer nada. Nada. Então a gente tem que colocar o nosso coração no reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas paz, alegria do Espírito Santo, justiça de Deus. Irmãos, a nossa suficiência não está no nosso salário, naquilo que nós ganhamos, mas nele. Ele está no controle. A moeda, o dólar, oscila, o real, então nem se fale, mas lá no céu nada é abalado. Nada é abalado. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Ele supre todas as nossas necessidades. Aprenda a viver o reino de Deus. O reino de Deus é assim: melhor é dar do que receber. Quantos aqui tem uma peça no vestuário que você ganhou? Ó, o tênis. O irmãozinho ganhou esse tênis, né? Não serviu para ele. Deu para o Daniel, meu filho. Não serviu para o Daniel. Está no pé do pai do Daniel. Miriam está inteirinha, né? Não, camisa. Dona Maria com aquela, não é? É o nosso Deus. É o nosso Deus. Lá na Coreia agora está esses dias 9 graus negativo, né? E a gente aqui não tem roupa desse tipo de frio, né? A Sara está cantando no coral lá da igreja, uma irmãzinha que canta lá, saiu, levou ela comendo um lugar que Jesus amado, um lugar de rico, e deu 4 casacos para ela, coisa mais linda aí, e mais 2 blusas. Mas lá ela não come, né? A gente gosta de churrasco. Esses dias, uma moça de Angola que estuda em outra cidade lá que ela conheceu, precisou ir para Seul para fazer documentação na embaixada, e era aniversário dessa angolana, e ela levou a Sara para comer uma churrascaria brasileira lá, e aí a Sara colocou assim, comia até pouco de alho. É o nosso Deus. Como é que a gente vai duvidar desse Deus? Como é que a gente vai ficar preocupado? Quando a gente fica preocupado, ansioso, é como se a gente estivesse dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está no controle, Deus, o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo, Deus, a coisa aqui está difícil. Não, Ele está no controle de tudo. Nesse mundo tudo é incerto. Acredite, Jesus é o dono da vida. Amém. Se não tiver mais nada, se as prateleiras estiverem vazias, Deus pode pegar corvo, como Ele fez lá com Elias, e o corvo vem com uma marmitinha. E Ele não deixa faltar nada, 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 nada. Vamos para o quarto selo. O cavalo amarelo. Aqui a palavra amarelo é um amarelo pálido, é meio descolorido esse amarelo, que nos leva a entender que é uma cor assim
cadáver. Sabe aquele cadáver fica tudo meio amarelado? É essa cor, o cavalo amarelo. Vamos lá no verso 7 e no verso 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Eu olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Então esse cavalo é a morte. O mundo vai enfrentar a morte como jamais visto. Morte em massa. Através do que? Guerra, fome, doença, pestes. É aquilo que nós olhamos lá no Antigo Testamento. É o mesmo Deus, não é? Guerra, fome e doença. É um cavalo então amarelado, pálido. Quais são os instrumentos que fala aqui? 4 instrumentos: espada, que é a guerra, fome, miséria, peste, doença e bestas feras, animais. Irmãos, o homem, pela natureza pecadora, nós pensamos que estamos no controle de tudo. Mas não, vai deixar para ficar tranquilo. Eu faço, eu aconteço, eu sou eu. Mas quando chega a morte, tem que fazer. Orgulho, cara, e morre rico. Sabia que rico morre? Morre pobre, morre gordo, morre magro, morre, todo mundo morre. E pensar, imaginar que daqui 100 anos, toda essa população do mundo já não vai existir. É um negócio aterrorizante. Ou você acha que com você não vai acontecer? Mas a morte, e a morte é certa. Se há alguma coisa que a gente pode falar, a gente sabe, a criancinha nasceu, né? A gente sabe que vai morrer. A gente sabe que vai morrer. Sabia que você vai morrer? A gente fala tão pouco, né, sobre a morte, mas é verdade. Não é? Quem está em Cristo enfrenta a morte de uma maneira. O Sidney fala, como é que é assim? Foi promovido. Você já foi num velório onde a pessoa não tinha Cristo Jesus, os familiares não tinham? É desesperador. As pessoas não acreditam em Deus, não acreditam que vai ter vida, mas chega naquele momento o desespero bate, o medo bate, não é? E só tem uma pessoa que venceu a morte: Jesus Cristo. Amém. Ele morreu por causa de nós. Sabia que Jesus não poderia ter morrido? Porque o salário do pecado é a morte. Então, só morre quem tem pecado. Jesus não tinha pecado. Jesus não podia morrer. Como é que Jesus morreu? Você sabe como Jesus morreu? Ele pegou o meu pecado, pegou o seu pecado. E ele tomou para ele. Por isso que ele morreu. Que coisa tremenda aquilo que Jesus fez por mim. Que coisa maravilhosa. Então, a morte é certa, o juízo final também. Todos vão prestar contas diante do justo juiz. E a única resposta é estar em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. E só Ele nos dá a vida eterna. Vamos para o 5º selo. Almas debaixo do altar. Versos 9 até 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, aqui há um descortinar daqueles que morreram em Cristo Jesus, que foram perseguidos, que foram torturados, que foram assassinados por causa da palavra de Deus. E olha o que esses dizem: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que
habitam sobre a terra, eles estão perguntando para Deus: Deus, até quando vai ficar assim? Você já me perguntou isso para Deus? Quando eu vejo, ouço o que está acontecendo em alguns países, eu falo: Deus, como é que pode? Até quando esse povo vai fazer isso com os teus filhos? Como se parece que Deus não estivesse no controle, mas Ele está no controle. Ele sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. Ele sabe tudo, nós não sabemos. E esses irmãozinhos ali que foram torturados, mortos e tal, eles estão perguntando: Deus, até quando? Não é? Você já falou para Deus recentemente: Deus, até quando vai tudo isso? Quando você vê um noticiário, tantas mentiras, tanta podridão, tantas injustiças, eu fico com raiva, eu tenho que tomar cuidado para não pecar. E a gente pensa: Deus, até quando esses caras vão fazer isso? Deus fala assim: eu estou no controle. Eu estou no controle. Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, santidade. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Deus tem um repouso para cada um de nós, um descanso, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. O que Deus está falando aqui? Por que Deus não vem e acaba tudo? Porque ainda há um povo que Deus quer salvar. Ainda existem aqueles escolhidos que não ouviram sobre Jesus, que ainda estão perdidos, que ainda estão caminhando para o inferno. E eu e você, nós devemos ser esses mártires e levar a palavra do Evangelho para que todos aqueles que Deus escolheu sejam salvos. Coisa tremenda, né? Tudo, quando você vai chegando assim nas conclusões, você vai vendo que Deus faz tudo isso porque Ele ama. Não é porque Ele é ruim, Ele é bravo, Ele quer matar, não, é por amor. Amém. Até o sofrimento Ele permite que a gente passe porque Ele nos ama. É doído, é dolorido, muitas vezes estamos como esses aqui. Deus, por Deus está demorando tanto, né? Como o cântico, a vitória vem, mas por que demora? Porque Ele está salvando vidas. Amém. O plano dele ainda não se completou. Os crentes ali perseguidos estão clamando por justiça. O que significa isso? Que os mártires, aqueles que morrem por Cristo Jesus, clamam por justiça. Eles não estão desesperados. Eles já sofreram, já morreram. Eles estão confiantes que vai chegar o dia do Senhor vai chegar. Ah, mas aquele é fulano, aquele ciclano, faz tudo errado, parece que está tudo certo na vida dele. Calma, a história ainda está sendo escrita, ainda existem outros capítulos. E por pior que for ficando a situação, lá no final, nós já sabemos porque o Cordeiro abriu o livro. Já foi desvendado aos nossos olhos. Vestes brancas fala de santidade, fala de vitória, descanso. Deus não esqueceu de ninguém. E Deus tem prometido descanso. E Hebreus fala que o nosso trabalho, sabe o que é? É pregar, é virar piruleta para fazer fogos de artifício, fazer o nome de Jesus. Não, essa é a nossa missão, tá certo, tem que fazer isso. Mas sabe qual é o nosso trabalho? Entrar no descanso do Senhor. Tem pessoa que não consegue descansar. Fica com a cabeça cheia de coisas. Esse mundo entra e esse mundo é imundo e suja a mente, suja os pensamentos, suja as emoções, e a pessoa fica afligida, aflita, fica ali e não consegue descansar. Um dos fundadores da comunidade, na última semana de vida, eu e Miriam estivemos visitando. Ele sabia que ele ia morrer, ele era um médico conhecido,
Ele fundou 3 hospitais no Paraná. E ele disse assim que ele não conseguia descansar. Ele, casado com uma mulher de Deus, ele pôs no quarto dele 2 camas de solteiro, porque ele não queria de madrugada, de noite, ele era chamado, ele levantava, ele ia atender para não perturbar o sono da esposa. E ele disse assim: eu tirava 15 dias de férias por ano e não conseguia ficar esses 15 dias parado. Quantos crentes estão agitados? Coloca a cabeça no travesseiro, mas a cabeça dele um turbilhão, não para de pensar. É problema, é inquietação, é doença, é isso, aquele outro, não descansa. Queridos, Deus nos chama para entrar no descanso dele. Deus trabalhou 6 dias, ele criou no último dia o homem. Sabe o primeiro dia nosso que foi na criação? O descanso. O descanso. Nós precisamos aprender a descansar. Bom, sabe, imagina você a situação desses irmãozinhos. Imagina ali uma Olimpíada, né, o cara corredor lá, chegou arrebentado, chegou em primeiro lugar. Ele não recebe a medalha logo ali, né? Depois vai fazer uma cerimônia, então ele fica esperando aquela cerimônia para ele receber a medalha. Assim são esses daqui, estão esperando, não é? Estão aguardando, mas a medalha vem, mas a coroa da vida vem. E o mais importante para mim é que eu vou pegar essa coroa e não vou ficar para mim, eu vou depositar aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Coisa gloriosa, porque é tudo para Ele, é tudo dele. Aleluia, aleluia. Irmãos, Cristo vê cada lágrima. Deus não esquece dos seus filhos. Amém. Sabe, nos momentos mais difíceis que passamos, parece que a gente está sozinho, não é verdade? Parece que ninguém entende. Deus está com você. Deus está com você. Deus vê cada lágrima. Deus vê o seu sofrimento. Deus não se esquece dos seus filhos. Lá no Salmos fala assim, acho que é o Salmos, que até os pais naturais, a mãe pode esquecer dos filhos, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Irmãos, aprendo aqui também que o Evangelho não é algo superficial. O Evangelho custa sangue. Em primeiro lugar, o sangue de Jesus, igual esse não tem. Mas nós também somos chamados a participar dos sofrimentos de Jesus. Esse é o Evangelho. Não é opcional. Vai acontecer. Irmãos, Jesus, lemos essa semana no Evangelho de João. Jesus falou assim, que o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos odiar. E é verdade. Hoje nós vemos grandes líderes religiosos assim de braços com os políticos, caras. Esses dias um pastor, uma igreja grande, não é aqui de Curitiba, nem daqui, ele lá, ele, a esposa, o filho, recebendo, né, dos vereadores, né, cidadão honorário, sei lá, não sei esses nomes. Eu escrevi embaixo assim, você devia ser odiado por eles. E falei, vai vir culpa. Mas como é o homem de Deus, ele falou assim, escreveu assim, você está certo. O mundo odeia a nós. Por quê? Porque o mundo tem ódio por Jesus. Bom, então Jesus chama você hoje a mim para que a gente siga Ele com coragem. Ter coragem de falar, eu sou discípulo de Jesus. Vamos para o 6º selo, encerrando esse capítulo. Catástrofes cósmicas, o grande dia do Senhor. Aqui algo vai acontecer que antecede o grande dia do Senhor. Verso 12 até o verso 14. Vi quando o Cordeiro Jesus abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a
a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O que vai acontecer aqui? Terremoto? Mas não um terremotinho aqui e outro ali. Um terremoto que vai abalar toda a terra. O sol vai se escurecer. As estrelas vão cair do céu. E o céu, tudo isso que a gente vê, vai se enrolar. Eu fico imaginando o nosso Deus. Ele pega todo o universo que é. E ele enrola. Acaba uma história. Que coisa tremenda. Esses dias eu estava tomando banho e comecei a pensar, não é? Comecei a pensar, Deus, né? A gente está aqui, como é que é? Lá o céu, Deus reinando. Isso vai criando em mim assim uma curiosidade, mas nós não temos a resposta. Mas sabemos que Ele está lá, que Ele reina, não é? Então tudo isso vai acontecer. Aí o que vai acontecer com todos os moradores da terra? Olha do verso 15 ao verso 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram, então não vai ter exceção de pessoa, aqui todo mundo. E disseram aos montes e rochedos, olha que situação, irmão. Falaram para os rochedos, para a rocha, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O desespero vai ser tão grande, mas nesse momento já não há mais como ser salvo. Só resta a morte eterna. E o desespero vai ser tão grande que eles vão falar, caia sobre nós, nós queremos morrer. Zacarias fala que os olhos, a órbita aqui vai se apodrecer, a língua vai apodrecer. O ser humano vai querer de toda maneira morrer, mas não vai morrer, ele vai passar por tudo isso daqui. Por quê? Verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vai chegar o momento da ira de Deus. E como no princípio, quando o homem pecou, aqui também tentam se esconder de Deus. Lemos o Salmo 139 esses dias atrás. Tem como se esconder de Deus? Se suba ao monte, se desça ao profundo, lá Deus está, não tem como esconder de Deus. O homem acha que dá para esconder os pecados dele. Pode esconder do outro homem, mas nunca de Deus. Deus vê tudo. Imagina um grande estádio de futebol, todas aquelas luzes, né? Hoje em dia os estádios têm aqueles coloridos, fica bonito, já viu? Acende por fora, solta fogos. Imagina, acabou tudo, desliga. Assim é a história nossa. Vai chegar esse momento. O juízo vem. A pergunta final é: quem que pode permanecer em pé? A resposta é somente aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Nenhum outro. Vamos concluir então. Os 7 selos não revelam um caos descontrolado, porque Deus está no controle de tudo. O que revela? Que Jesus está conduzindo a história ao seu clímax, seu ponto maior, mais alto. Então vamos pensar os selos. Primeiro, falso Cristo engano. Segundo, guerra. Terceiro, fome. Quarto, morte. Quinto, justiça divina. E sexto, juízo final. Hoje nós estamos vivendo antes dos céus. Hoje ainda a porta está aberta. Jesus é a porta.
Hoje ainda é possível a salvação. Billy Graham, o grande evangelista, ele dizia: o Apocalipse não foi escrito para nos assustar, mas para nos preparar. Não é para a gente sair daqui, olha que medo. Não, é para preparar, é para aceitar a vida diante de Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconhecer que Jesus é o único que é digno de abrir os selos. O capítulo 7 vai fazer um intervalo entre a abertura dos selos e vai ser revelado aquela comunidade do povo de Israel que vai ser salva. E depois então virá o sétimo selo. E coisas piores estão por vir. Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os olhos.